Olá pessoal, tudo bem? Muitas pessoas que me procuram para falar sobre iniciação na Quimbanda, na verdade já são iniciadas em alguma vertente de Quimbanda e têm suas entidades consagradas em casa. Aí vem a dúvida. Eu posso continuar com as minhas entidades? Eu posso tocar as duas quimbandas ao mesmo tempo? Se eu for me desfazer de tudo aquilo que eu tenho aqui, haverá um custo muito grande? É muito complicado. O que poderia aproveitar dos assentamentos e materiais consagrados que tenho em casa? Enfim, sobre esses detalhes iremos falar hoje. Amigos, é perfeitamente possível cultuar duas vertentes de Quimbanda ao mesmo tempo, dentro da mesma casa ou uma dentro de casa, outra na rua, certo? Isto é possível desde que sigamos regras rigorosas. Começando pelo seguinte: as duas Quimbanda, elas necessitam serem quimbandas que aceitem que o seu adepto tenha outros cultos religiosos. Existem algumas vertentes de quimbanda que não permitem que seu adepto tenha outros vínculos religiosos. Ou seja, só é possível seguir na quimbanda. Não é permitido que você tenha outros cultos religiosos. Algumas quimbandas são, sim, o que chamamos de autoritárias. Elas não permitem que você seja adepto ou pratique outros cultos religiosos. Isto também é válido para outras vertentes de quimbanda. Então, as duas quimbandas, elas precisam ser flexíveis, ou seja, permitirem que seu adepto possa frequentar e praticar outros cultos religiosos, ok? É fundamental você entender que se você quiser tocar duas quimbandas ao mesmo tempo, você precisará de dois espaços físicos independentes. Ah, mas é tudo Exu, é tudo quimbanda, é tudo a mesma coisa? Não é. Devemos ter a consciência de que cada vertente é uma identificação espiritual, tem suas regras, suas leis, suas obrigações, suas características e sua própria vibração espiritual. A vibração espiritual não é a mesma. Mesmo que seja bem parecido, não é a mesma coisa. A energia, a vibração não é a mesma. Então, é necessário ter espaço físico separado, um espaço para cada quimbanda. Digamos que você tenha, certo? Um quarto, e nesse quarto você já esteja ali tocando uma vertente de quimbanda. Posso dividir esse quarto em dois? Pode. Posso usar uma cortina? Não. Não. Isto vai aumentar de forma significativa as chances de você botar fogo na sua casa. Exatamente. Porque se você for fazer uma divisória com cortina, o que vai acontecer? Você vai ter que ir com cortina até o chão. Ou bem próximo do chão. Ou seja, vai ficar no mesmo nível ou muito próximo do nível das velas. E isto é um perigo imediato. Ok? E dependendo do tipo de tecido da cortina, principalmente tecidos sintéticos, para pegar fogo é algo assim, ó, muito rápido. Muito rápido mesmo. Tá? Então, com cortina, em primeiro lugar, cortina não é uma divisória, certo? Então, é necessário que seja uma divisória física, resistente. Ou você pode fazer com aquelas divisórias de escritório,
Aí digamos que você tem o quarto, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai dividir esse quarto com divisórias de escritório, até mesmo de forrinho, esses forrinhos usados na parede, de casas de madeira, tá? Faz uma divisória. O que você pode fazer para melhorar ainda, tá? É fazer como se fosse 2 salas de escritório, tá? Então, o quarto é como se você estivesse entrando em uma casa, recepção e 2 escritórios, tá? Mas, de qualquer forma, é necessário sim ter uma divisória física e uma divisória realmente eficiente. Cortina, não. Esqueça. Cortina, além de não ser uma divisória física, ela é perigosíssimo para incêndio. Vamos seguir adiante. Nós temos então, tá, as entidades da vertente 1, que é a primeira vertente, tá? Na vertente número 2, você não poderá trabalhar com as entidades que estão consagradas na vertente 1. Exemplo, vamos lá. Nós temos lá na vertente 1, Exu Caveira, Pombagira Sete Saias e Exu Tiriri. Na vertente número 2, você não pode fazer nada, definitivamente nada, nem oferenda, nem feitiço, nada para essas 3 entidades que estão consagradas na vertente número 1, ok? E o mesmo ocorre com as entidades da vertente número 2. Então, se na vertente número 2, aí nós temos Exu Ventania, Exu Cobra e Exu Maré, aí o que vai acontecer? Essas entidades que estão consagradas na vertente número 2, você não vai poder trabalhar com elas na vertente número 1. Lógico, aqui no exemplo da vertente 2 eu falei 3 entidades macho, né? Mas é só para você entender, é um exemplo, tá? Porque eu não tenho nada anotado, eu não tenho nada planejado, simplesmente eu sento aqui, ligo a máquina e começo a falar à vontade, ok? Então, entidades consagradas na vertente 1, você jamais poderá trabalhar na vertente 2. Entidades consagradas na vertente 2, você jamais poderá trabalhar na vertente 1. E as entidades que não são consagradas em nenhuma das 2 vertentes? Vamos lá. Então, vamos fazer um feitiço para Pombagira Maria Quitéria na vertente número 1. Ela não está consagrada nem na vertente 1, nem na vertente 2, tá? Enquanto nós estamos com este trabalho em andamento, você não poderá fazer nada para Pombagira Maria Quitéria na vertente 2. Só quando finalizar por completo aquele trabalho para Maria Quitéria é que você vai poder trabalhar na vertente 2 com Maria Quitéria. E vice-versa. Quando nós falamos completar, terminar, encerrar o trabalho, é quando ele já estiver lá no seu destino final, lá na rua. Beleza? Então, nós devemos entender que cultuar 2 vertentes de quimbanda ao mesmo tempo é algo que você vai ter um trabalho mais do que dobrado, porque os seus cuidados, a sua cautela, ela vai exigir muito mais responsabilidade, vai te ter custo dobrado, tempo dobrado. Então, em meu ponto de vista, hoje em dia, como a vida já é tão corrida e como é muito difícil ganharmos cada moeda, eu acho um desperdício enorme de tempo e de dinheiro. Porque, por maior que seja a sua boa vontade, por maior que seja a sua dedicação, você jamais conseguirá dar uma atenção totalmente eficiente para as 2 vertentes ao mesmo tempo. Não é a mesma coisa que, por exemplo, você ser adepto a um culto a orixá, a umbanda, a quimbanda ou outra coisa junto. Não é a mesma coisa. Tá? Quando nós temos entidades, as mesmas entidades, sendo cultuadas de formas diferentes, você jamais conseguirá dar a mesma atenção, a mesma eficiência para as 2 formas de culto, ok? Barão, eu quero tocar as 2 quimbandas por um determinado período, para ver se a nova quimbanda é exatamente da forma como eu preciso, da forma como eu espero, se eu vou me adaptar bem à nova quimbanda.
Então eu quero tocar as duas quimbandas por um determinado período e depois me desligar de uma delas. É possível? Sim, perfeitamente possível. Mas entenda que quando você vai fazer o desligamento da pessoa de uma vertente de quimbanda, quando é na transição de uma quimbanda para outra, é muito mais fácil, muito mais simples. Mas é simples demais. Qual o custo para isso? Praticamente zero, tá? Então é um procedimento muito simples, muito básico, certo? Quando é a transição de uma quimbanda para outra. Mas agora, quando é após você já iniciar a nova vertente, isso significa que você vai quebrar um vínculo existente e não vai supri-lo com outro. Ou seja, não é em transição. Então, você terá um procedimento de forma correta e eficiente, tá? Sem deixar nenhuma espécie de resíduos, vínculos ou algo que venha atrapalhar no futuro. De forma correta, vai dar mais trabalho você quebrar o vínculo depois que já fez a iniciação na nova quimbanda do que na transição. Na transição é muito básico, é facílimo, o custo é praticamente zero, tá? Mas vamos seguir adiante. Eu posso aproveitar os assentamentos, os materiais que eu tenho da vertente anterior na nova? Pode. Tudo aquilo que está dentro da tradição nova é possível resgatar da tradição velha. Ou seja, ocultar, ponta em ferro, tá? As ferramentas que estiverem dentro da tradição nova é possível serem reutilizados da tradição antiga. Tá? Mas, lógico, nem tudo vai se aproveitar, ok? Algumas coisas serão descartadas, outras serão aproveitadas, ok? Depende da tradição de cada uma. Mas, digamos que você acabou percebendo que a maioria dos materiais não serão reaproveitados e que você não tem um grande carinho emocional, você não tem um vínculo emocional com aqueles objetos. Pode se desfazer de tudo, sem problema algum e sem ficar nenhuma espécie de efeito colateral negativo, sem ficar nenhuma ligação, tá? Mas vamos considerar que você tem um carinho emocional por um ocultar, por um ponto em ferro, por uma imagem, tá? Inclusive, já peguei pessoas que tinham imagem de bronze, de cobre, de chumbo, tá? E lógico, isso foi um investimento caro para mandar fazer aquela imagem. Já tive pessoas com imagem de bronze bruta, ou seja, bruta, totalmente, não era oca, bruta. Então é um investimento caríssimo. E aí nós podemos aproveitar esse tipo de imagem. Agora, imagem de gesso, eu não acho vantagem nenhuma, tá? Mas é possível, sim, principalmente ocultar, porque o ocultar é único, não existe um ocultar igual. O ocultar, ele é como o nosso corpo, é único. Então, não haverá nenhum gêmeo, não haverá tamanho, formato, peso, coloração, detalhes, é único. Lógico, se você tem carinho, amor pelo objeto, aí sim é bom aproveitar. Mas tudo aquilo que é da tradição nova pode ser aproveitado da tradição antiga, tá? Sem problema algum. E agora, não menos importante, dentro das pessoas que me procuram porque estão querendo iniciar na quimbanda, dentro daquelas que já têm algo consagrado em casa, algumas fizeram por si próprias. Ou seja, muitas das pessoas que têm objetos consagrados em casa, estes objetos foram consagrados por elas mesmas. Seja porque viram em livros, em grupos de estudo, viram na internet, porque um pai de santo ou mãe de santo ensinou como fazer, porque uma entidade incorporou e ensinou como fazer, porque a própria entidade dela incorporou, foi lá e fez. Isto, na minha ideologia, no meu conceito, não tem validade espiritual, tá? Desculpa, sinto muito se isso agride o que você pensa, se isso traz algum desconforto,
ou desconformidade para você, mas em minha ideologia, em meu ponto de vista, isto não tem validade espiritual, tá? E isto, estou me referindo a qualquer tipo de consagração de algo que esteja vinculado a um culto que é matriarcal, familiar, ou seja, de um culto que existe a necessidade de iniciado por alguém superior espiritualmente, tá? Mas sobre estes detalhes e o porquê, em meu ponto de vista, sobre minha ideologia não tem validade espiritual, nós estaremos falando no próximo vídeo. O próximo vídeo terá o título Não Fui Eu, Foi o Exu. E estarei falando sobre o porquê não tem validade espiritual determinados atos executados pela própria pessoa. Ok? Espero ter contribuído de alguma forma e fica aqui o meu fraterno abraço. Anda mambo dukan mage baram.